Boa noite! Como vai você? Nós da Domingueira esperamos que você esteja cada vez melhor, porque hoje é o primeiro dia da nossa nova vida. Mas é preciso sentir com sinceridade no coração que o hoje é um presente que recebemos todos os dias para ficarmos cada vez melhor. E assim, trilharmos pelos caminhos da vida com mais força, fé e alegria. O Amor Exigente é um programa de ação, de alto e muito cuidado e tem como principais objetivos o desenvolvimento do equilíbrio comportamental, o investimento na prevenção, na qualidade de vida e na proteção social. Aprendemos com este programa que não temos o poder de mudarmos a ninguém, mas temos o poder de mudarmos a nós mesmos. Afinal, nada muda se a gente não muda. E quando mudamos a nós mesmos, aqueles que nos cercam são obrigados a se adaptarem às nossas mudanças. O amor exigente pode até não acabar com seus problemas, mas com certeza irá impedir que seus problemas acabem com você. Bem-vindos à Domingueira aí. A Domingueira não é uma reunião semanal de partilha, mas uma reunião, um encontro quinzenal para estudarmos e refletirmos juntos. E esse encontro vai ficar gravado e o arquivo ficará disponível no site da FEAE, da Federação de Amor Exigente, e também no YouTube. É com você, Cassidinha. Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Domingueira aí. Nesse momento, nós vamos passar a palavra para o Tesoli, um voluntário do Amor Exigente de Sorocaba, que fará a espiritualidade. É com você, Tesoli. Vamos lá, vamos lá. Vocês estão rezando? Então, pensamento positivo que vai dar tudo certo, hein? Eu estava pensando aqui e peguei um caderninho e abri na passagem que tem bodas de Caná. Bodas de Caná. Um fato interessante é que parece-me que o único evangelho que não fala da bodas de Caná é o evangelho de Lucas. E eu fui atrás e descobri que é o seguinte: Lucas, ele não conheceu Jesus. Ele era discípulo de Paulo, era um médico, discípulo de Paulo, e ele entrevistou Maria, mãe de Jesus. Maria contou tudo para ele. Então, o evangelho dele é um relato de Maria, mãe de Jesus. E gozado que ela não menciona, para mim, que eu fiquei curioso, ela não menciona a boda de Caná. Sabe por quê? Depois tive essa explicação. Porque foi o único milagre que ele fez que não envolveu curar alguém. Vocês entenderam? Não curou ninguém. Todos os milagres teve cura, teve participação de cura. Nesse milagre, não. Era uma festa, todo mundo sabe. Acabou o vinho e Maria chegou para Jesus e falou: Olha, acabou o vinho. Ele falou: o que eu tenho a ver com isso, né? Estou aqui de convidado, não bebo vinho. Estou de convidado e quer que eu faça o quê? Muito bem, mas Maria se adiantou e falou assim: faça o que ele mandar. E ele pediu as talhas e mandou que se enchesse de água. E ele fez o milagre da transformação da água para o vinho, o melhor vinho. E foi o melhor vinho. O que quer dizer essa passagem para nós? Nós somos as verdadeiras talhas de pedra. Algumas vezes acaba o nosso vinho.
e nós ficamos vazios. Então, nós precisamos que as nossas talhas sejam refeitas, reenchidas com nova água, para que haja a transformação dessa água em novo vinho. Então, quando a gente fala que a Bíblia não fala nada para a gente, nós temos que ir atrás e pensar o que é que cada palavra, cada, cada evangelho nos diz. Temos que colocar tudo que diz a Bíblia na nossa vida, porque é a palavra de Deus e Ele quer colocar essa palavra viva na nossa vida, para que a gente viva a palavra e transforme a nossa vida. Eu acredito que seria isso, a minha mensagem. Muito bem, gratidão, Tesólio, pela sua espiritualidade, sempre bem-vindo na Domingueira. E agora vamos passar para a nossa palestrante da noite, que é a Vanessa Sola. Vou pedir a Vanessa para se apresentar, tá, Vanessa? Está com você a palavra. Boa noite a todos. Vocês me ouvem bem? Eu estou com um barulho aqui do lado, isso atrapalha vocês? Porque Não, tem dá um para ouvir ventilador. perfeitamente. É? Não, Então tá perfeito. A bom. imagem está ótima, o som, pode Então ficar à tá bom. vontade. Tá muito calor, tem um ventilador ligado e às vezes ele pode ofuscar, né? Então, ok. Bom, então boa noite a todos. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer contribuir com o Amor Exigente, né? E a gente formou uma boa parceria. Para quem ainda não me conhece, eu sou psicóloga, sou psicanalista, trabalho com dependência química, tenho especialização em dependência química e também em saúde mental, e trabalho já nessa área há mais de 15 anos. Né? Na clínica eu trabalho há 20, mas com dependências eu trabalho há mais de 15 anos, né? Inclusive com as famílias. Já tive a oportunidade, inclusive, de ir nos grupos do Amor Exigente em vários estados, para uma pesquisa que a gente realizou. Então, é sempre muito gratificante para mim poder contribuir com vocês, estar com vocês, ouvir vocês e participar também dessa união, né? Porque eu vejo que há uma união. Veja só, mais de 70 pessoas reunidas num domingo de 36 graus. Isso é união, né? Eu acho que isso é impagável, né? Então, parabéns para vocês também. E mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu não sei se, aliás, eu percebi, né, que foi improvisado, vamos dizer assim, como que é o nome dele? Esqueci agora, peraí, que fez a espiritualidade. Enfim, eu vi Tesole. Tesole, isso. Mas veio muito a calhar. Eu tive a impressão de que foi meio improvisado no sentido de não ser ele quem ia fazer, mas no fim o que ele trouxe, a mensagem que o Tesole trouxe, foi muito pertinente ao que nós vamos conversar, o que eu pensei em conversar aqui com vocês hoje. Não só, né, o que ele selecionou para conversar, mas também o que ocorreu um pouquinho antes, né, da reunião, como as coisas são sincrônicas, né? Eu fiquei pensando nisso enquanto as coisas estavam se desenrolando, como há uma sincronicidade, né, quando envolve nós humanos e a gente está reunido. Porque o tema da minha palestra, apesar de ser a questão da autorresponsabilidade, e eu sei que é uma temática que circula muito entre vocês, né, que é bastante falado, né, nos grupos de amor exigente, o meu foco é a autorresponsabilidade. O de hoje, que eu pensei em trabalhar, o meu foco é a autorresponsabilidade, mas principalmente focada no autocuidado, né? E eu achei, por isso que eu estou dizendo, né, que eu achei muito pertinente
Isso. Muito pertinente, né? Tanto a abertura como o ocorrido, porque ele vem muito ao encontro do que eu vou discutir hoje com vocês. Então, eu vou fazer uma apresentação e depois eu quero interagir. Então, como a Luciana falou, dá para a gente separar um tempinho para a gente poder interagir, se vocês tiverem questões, perguntas, enfim, tá bom? Então, primeiramente, né, eu parabenizo o grupo sempre, né, porque, como eu falei, vocês são uma família, mas principalmente porque só de vocês estarem reunidos e pegarem isso com afinco, né, com o modo como vocês realmente têm um comprometimento com as reuniões, com as propostas que são sugeridas, todos sempre participando, sempre muito envolvidos, isso já é um exemplo de autorresponsabilidade e de autocuidado, né? Primeiro porque nós só podemos ser responsáveis por nós mesmos. A gente não tem como se responsabilizar pelo outro, a não ser quando nós estamos falando de criancinhas, né? Crianças, o adulto é responsável por elas, elas não têm capacidade nem discernimento para fazer escolhas, para tomar decisões, né? Ainda estão se desenvolvendo, então elas não são realmente responsáveis, né, por si mesmas. Mas após um período, e ainda que a maioridade só chegue aos 18, mas a gente está dizendo que um adolescente de 14, 15 anos já tem alguma compreensão que lhe permite ser autorresponsável já. Então, eu diria que fora da autorresponsabilidade, eu incluiria apenas as crianças de 10 anos para baixo. Tem 11 anos para cima, já tem discernimento para ser responsável por si mesmo, pelos seus atos, né? Claro que isso vai ficando cada vez mais complexo conforme a gente vai avançando na nossa idade, né? As responsabilidades não são as mesmas, obviamente, mas já há ali, sim, uma capacidade de responsabilizar-se por si mesmo, né? A partir de 12 anos, assim. Então, autorresponsabilidade diz respeito à única coisa que, de fato, nós temos sobre nossa responsabilidade, nós mesmos. E o que nós vamos fazer com as nossas vidas e como que nós vamos nos conduzir diante dos desafios que a vida também nos impõe, né? Tudo são escolhas. Até não fazer nada é uma escolha. Até ficar neutro é uma escolha. A gente está sempre escolhendo. Engana-se quem pensa que está neutro em alguma situação e por isso não está escolhendo nada. A neutralidade é uma escolha. Escolher pelo A, pelo B, pelo C é uma escolha, mas não escolher também é uma escolha. Eu escolho não escolher. Então, até quando nós não estamos agindo efetivamente, nós estamos fazendo uma escolha pela não ação, pela omissão, por exemplo, né? Então, nós estamos sempre fazendo escolhas. Então, essa é a nossa responsabilidade. Estar atento se as nossas escolhas, sejam elas quais forem, condiz com o cuidado com nós mesmos, né? Porque também aqui a gente pode oferecer amparo, apoio, suporte para o outro, e isso é muito necessário, principalmente num momento social que nós vivemos, onde está muito tudo individualizado, é muito cada um por si, Deus por todos, cada um pensando só em si. Então, nós vivemos uma era egoística, né? Mas então é importante que a gente ofereça cuidado, que a gente ofereça ajuda, apoio, suporte, mas a nossa maior responsabilidade é sempre com o cuidado com nós mesmos. Porque eu só vou ser capaz de oferecer um cuidado de qualidade para o outro se eu estiver amparada nas minhas necessidades de cuidado, né? Então, a escolha que eu faço por A, por B ou por C, ou mesmo por não escolher nada, né, por ficar neutro, ela precisa estar condizente e alinhada com aquilo que me faz bem, com aquilo que está alinhado com a minha capacidade de se responsabilizar pelo cuidado comigo mesmo, comigo mesmo. Porque ainda que seja um clichê, eu acho que isso é falado muitas vezes, porque virou um bom exemplo, né? Dentro de um avião, a gente é recomendado, caso haja algum acidente, né, alguma
alguma intercorrência com a aeronave, que a gente coloque primeiro a máscara de oxigênio em nós, para que depois a gente possa auxiliar quem está do lado. E isso é a coisa mais coerente que existe. Porque se começar a me faltar oxigênio, eu, além de não conseguir ajudar, eu vou começar a atrapalhar todo o movimento e não vou conseguir ajudar a pessoa que está do meu lado, que às vezes, até por uma incapacidade, pode ser, por exemplo, uma criança, ela não vai saber colocar a máscara em si. Só que eu preciso estar bem oxigenada, né? Eu preciso estar sendo suprida do oxigênio para que eu possa ofertar essa ajuda. E isso vale para tudo na vida. Mas muitas pessoas entendem que fazer primeiro para si, pensar primeiro no seu cuidado, né, no autocuidado, no seu bem-estar, naquilo que é bom para si mesmo, é egoísmo. Mas egoísta, não nesse sentido que eu estou dizendo ao contrário, é de fato um pensamento egoístico. Por quê? Porque eu estou pensando em mim, sem sombra de dúvida. Mas é um egoísmo saudável, não como este que eu estou dizendo que vivemos, que ninguém está nem aí para ninguém. Você pensar no seu autocuidado primeiro, você se dedicar, se responsabilizar por fazer coisas que são boas para si, para que então você esteja mais suprida para poder ofertar sua ajuda, não é um egoísmo no sentido de eu não estou nem aí para o que está acontecendo ao meu lado. Muito pelo contrário. É exatamente porque eu estou, né, considerando que outras pessoas eventualmente pode depender de mim, precisar de mim, ou eu vou querer ajudar outras pessoas, é que é imprescindível que eu esteja suprida desse oxigênio, né, desse cuidado. Então, é um egoísmo, que eu vou chamar assim, saudável. É um egoísmo que sim, pensa em mim, em si mesmo, mas como aquele que quer estar bem para poder participar desse conjunto e oferecer o cuidado que outras pessoas eventualmente vão precisar e que, inclusive, às vezes, muito mais que nós. Tem pessoas realmente em situações que estão precisando muito mais de cuidado que a gente. Só que até mesmo a urgência e a emergência de cada um não dá para comparar no sentido de ali é mais grave que aqui, porque cada um sabe o quanto aquilo que está sendo necessitado naquele momento, para si mesmo, está fazendo muita diferença. Né? Então a gente precisa sim levar em consideração a dor do outro, a necessidade do outro, mas se isso está às custas de negligenciar o seu próprio cuidado, as suas próprias necessidades, então você não está sendo altruísta. Você está sendo um egoísta às avessas, como a gente costuma dizer. Porque você quer receber, vamos chamar assim, ainda que sem estar consciente desse movimento que está acontecendo internamente, mas você quer receber o reconhecimento do outro, um reconhecimento que você não está dando a si mesmo. Então, é um egoísmo no sentido de você querer construir uma imagem ao ajudar o outro, sendo que você está negligenciada por si mesmo. Ao ajudar o outro, você está tentando construir, ainda que não faça isso deliberadamente, uma imagem que ela não é sustentada por você no seu íntimo, dentro de você, né? E isso não é ser altruísta, porque está às custas da sua do seu esvaziamento, né? E por que eu disse que a mensagem da espiritualidade tem tudo a ver com o que eu estou dizendo? Que olha que interessante o recorte que o colega trouxe. Ele está dizendo que a bodas de Canaã não aparece no Evangelho de Lucas, primeiro porque ele não é um discípulo direto, tal, ok, mas principalmente pela pesquisa dele, de que não envolve a cura do outro, envolve ter proporcionado um lazer, ter proporcionado as condições favoráveis para que uma festa acontecesse. Ou seja, para que o bem-estar das pessoas ali envolvidas, que não estão doentes, necessitadas de um grande milagre,
Elas só queriam continuar se divertindo. Olha como a gente negligencia a nossa necessidade de lazer, de bem-estar, de aproveitamento da vida. É como se a vida ficasse uma eterna cumprimento de tarefas e resolução de problemas. Não há saúde mental que resista a uma vida que está totalmente orientada para, primeiro, para o outro, só para o outro, e resolver problemas. Nós também somos seres de festejamento, de festa. É o que a Bodas de Canaã está falando, né? Ou seja, Jesus fez um milagre para que as pessoas pudessem continuar se divertindo, né? Mas parece que é só na dor, no sofrimento, no autossacrifício, naquilo que eleva o outro, cura o outro, ajuda o outro, é que a glória, né? É só dessa forma que a gente pode ser glorificado. Não, eu só tenho valor se eu estiver ajudando o outro, se eu estiver sendo útil para o outro, fazendo algo para o bem para o outro. Só que e a minha necessidade de descanso, de paz, de festa, de lazer, de bem-estar, né? Porque ainda que me faça muito bem, e eu tenho certeza que Jesus se sentia muito bem operando os seus milagres, ajudando as pessoas a curar suas feridas, sejam emocionais, morais ou físicas, mas com certeza ele também, naquele momento que pode dar uma condição de festejo para os outros, ele também se sente, ele também está sendo glorificado. A glória não está só, né, naquilo que envolve esse autossacrifício, né? Vamos supor, quando ele vai para a cruz, né? É um autossacrifício que ele fez, inclusive, como ele diz, como está na Bíblia, por todos nós, né? Mas olha quantas outras coisas ele foi capaz de nos oferecer que também o glorificam, né? Então, muitas vezes a gente fica orientado só para essa questão do doar, do se auto-sacrificar. É claro, alguém pode dizer, né? "Oh, mas ver um filho sofrendo, um marido, uma esposa, um tio, um parente, enfim, sofrendo, é muito difícil a gente conseguir se desconectar daquela dor, daquele sofrimento, daquele pesar que está acontecendo, para poder pensar, vamos supor, em proporcionar lazer, né, para si, bem-estar para si. Mas não é uma questão de ou isso ou aquilo. Você não está deixando de lado a dor para poder focar num tempo, em reservar um tempo para si mesmo, para se dedicar a algo que te dê prazer, seja o que eu estou chamando aqui de lazer, né? Ao contrário, é como se fosse uma limpeza para que você possa restaurar suas energias para estar mais inteira e ser mais efetiva a sua ajuda, né? Por que que os familiares chegam tão desgastados, tão destruídos? Porque a vida se torna 110% orientada apenas para os afazeres que envolve o cuidado do outro, o curar o outro, né? Curar entre aspas, porque como eu estou tentando trazer, ninguém cura ninguém, né? A gente ajuda no processo, a cura é da pessoa, é de dentro. É claro que com suporte as coisas tendem a facilitar, mas se não há o desejo do outro, se não há o envolvimento do outro, ou seja, se o outro não se autorresponsabiliza pela própria cura, nenhum médico, terapeuta familiar pode fazer alguma coisa. E, de novo, convoco Jesus aqui para a nossa conversa. Foi a fé das pessoas que curaram as pessoas. Quando Jesus olha e fala, levanta e anda para o aleijado, que é a cura, né, daquele que foi levado até ele, é a fé, é a pessoa ter acreditado naquilo. Se ela não acreditasse, ela não teria levantado, porque ela ia olhar para ele e falar, mas eu não sou aleijado, não tenho como levantar, você não está vendo? Né? Você não está vendo que eu sou aleijado? Como que você quer que eu levante? Né? Ela ia duvidar daquilo. Então, e a fé só cabe a nós.
né? Ninguém pode dar fé ao outro, ninguém pode fazer o outro ter fé. Assim como ninguém pode fazer o outro desejar. Ninguém pode fazer o outro se autorresponsabilizar. A gente mostra os caminhos, a gente dá a palavra, levanta e anda, né? Jesus deu a palavra, levanta e anda. Mas é ele que precisou levantar, primeiro acreditar, levantar e andar, né? Jesus não pegou no braço dele, não falou apoia aqui que a gente vai caminhar junto, não falou. Ele mostrou o caminho, ele mostrou a direção. O desejo é da pessoa. Então, quando a gente fala de autorresponsabilidade, a gente não está falando só sobre nós, a gente também está falando que o outro também é responsável. E que é uma ilusão a gente acreditar que somos nós que vamos fazer ele levantar e andar, ou que por causa minha ele não levanta e anda, né? Cabe a ele tomar essa decisão. É claro que alguns estão em condições mais favoráveis de fazer melhores escolhas, outros nem tanto, por isso que alguns precisam mais de apoio, suporte, ajuda, outros menos, mas ainda assim sempre caberá ao outro ou a nós mesmos a escolha pelo que vai ser feito. E a gente está fazendo isso a todo momento. Quando a gente fala de autocuidado, pode ficar abstrato, mas o que é o autocuidado, né? O que é de fato o autocuidado? Vai das coisas mais simples e básicas até, obviamente, coisas um pouco mais elaboradas e complexas que a gente vai fazer por nós, né? Mas uma coisa é fato, as nossas escolhas refletem como a gente pensa a respeito do nosso merecimento. Eu só vou fazer boas escolhas para mim, aquilo que reflete num cuidado comigo mesma, de acordo como eu me sinto merecedora de algo. Isso pode ser merecedora de dor ou de alegrias, vamos chamar assim, né? Se eu acredito que eu vim para esse mundo para sofrer, que eu tenho mais é que pagar os karma todo aí que eu carreguei, que eu tenho uma série de problemas, que é só pela dor, por exemplo, que a gente aprende, que a gente cresce, que a gente evolui, sem sombra de dúvida, é um canal. A dor é um canal, mas a gente vê que nem todo mundo aprende pela dor, nem todos. Tem gente que já sofreu muito e você vê que tá cabeça dura ali, ainda não aprendeu. Então, se eu dissesse que a dor é o único caminho, eu diria que todos nós deveríamos ser seres evoluídos, né? Mas não é verdade. A dor é um dos caminhos para um despertar, para uma melhora, para a gente fazer escolhas melhores para a gente. Às vezes, uma pessoa que infartou resolve rever a própria vida e rever as escolhas alimentares, de atividade física que ela faz, porque passou por uma situação, mas outras não. Às vezes, na mesa, na, na maca, na cama do hospital, pede o cigarro que levou ele, inclusive, ao hospital. Né? Então, quer dizer, veja que nem aquilo foi capaz de despertar a pessoa para a autorresponsabilidade, que ela é responsável pela saúde dela física, mental, emocional e espiritual. Né? Então, comportamentos prejudiciais, por exemplo, refletem um baixo autocuidado. Por que eu falo baixo? Porque, em alguma medida, todos nós, todos, sem exceção, têm autocuidado. Se nós estamos vivos até hoje, é porque, de alguma medida, primeiro alguém nos cuidou, quando a gente era bebezinho, e depois que a gente ficou em condição de cuidar de nós mesmos, a gente também está se cuidando, né? Se eu não me matei até hoje, me matei não no sentido de suicídio, tá, pessoal? Eu me matei assim, não fiz nada que levasse à minha morte, é porque eu estou me cuidando de alguma maneira. Então, eu levanto, eu escovo os dentes, eu tomo um banho, eu vou para o meu trabalho, enfim, isso é autocuidado, sem dúvida, isso é uma prática de autocuidado. Quando a gente fala de autocuidado, a gente fala em níveis do autocuidado. É um autocuidado precário, satisfatório ou excelente, né? Vamos dizer assim. Eu vou dizer que quem está só sobrevivendo, então eu cuido de mim, eu tomo banho, escovo os dentes, me alimento para me manter viva, né? E é um autocuidado, mas é um autocuidado super precário, um autocuidado que leva em conta o básico do básico, né?
Ou seja, não traz nenhum tipo de melhorias para a própria vida ou para o bem-estar dessa pessoa. Claro que tem condições, tá, mentais, algum tipo de adoecimento mental que tira mesmo, que na verdade, um dos principais sinais é a perda do autocuidado. Quando a gente fala de, por exemplo, quadros de depressão, primeira coisa que é abalada em quadros de depressão é a perda desse cuidado básico. A pessoa às vezes não se alimenta, não toma um banho, não escova, não sai da cama, né? Para você ver como o autocuidado é a base da saúde mental, inclusive. Tanto que essa condição é uma das primeiras a ser afetada quando a gente tem um quadro psiquiátrico em curso, né? Então, a gente tem algum tipo de autocuidado, sem dúvida. O que eu trago para vocês refletirem é qual é a qualidade desse autocuidado? Precário, satisfatório ou excelente, né? Comportamentos prejudiciais. Eles refletem, por exemplo, um baixo autocuidado, um autocuidado precário, vamos chamar assim. Uma má alimentação, um baixo cuidado com a saúde, né? Então, não está preocupado com a saúde física mesmo, né? Não está preocupado com a própria saúde, não faz boas escolhas alimentares. Tem também nutrir relacionamentos que são relacionamentos que te machucam, te prejudicam. O vulgo, que hoje está se falando muito, relacionamentos tóxicos, né? Eles também refletem um baixo autocuidado. Ter pouco conhecimento sobre si mesmo, ou seja, não investir sobre quem eu sou, sobre a minha história de vida, o que vai aqui dentro, como é que eu penso, como é que eu sinto, também reflete um baixo autocuidado. O estresse, sem sombra de dúvida, é reflexo de um baixo autocuidado. Uma coisa é a pessoa que vive estressada, outra coisa é a pessoa que tem uma ocasião específica, pontual, e aquilo está gerando algum fator de estresse. Ok. Mas você vê aquelas pessoas que estão num nível de esgotamento, né, de um estresse crônico, vamos chamar assim. Por quê? Porque a vida exaure, ela é desgastante. Por quê? Porque tem muita solução de problemas, ou pelo menos tentativa de solução de problemas, e pouco investimento em qualidade de vida, né? E sempre vai haver a questão de tipo, mas como ter qualidade de vida se eu estou passando por isso, por isso, por isso? Como ter qualidade de vida se fulano de tal, 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 tal? Sempre vai haver alguma coisa que vai ser usado como justificativa para a gente não investir no nosso autocuidado. É porque a gente está terceirizando a responsabilidade pelo autocuidado. A gente está achando que eu vou conseguir cuidar de mim mesmo quando meu marido melhorar, ou quando a minha esposa melhorar, ou quando meu parceiro, minha parceira melhorar, ou quando o fulano resolver parar de usar drogas, por exemplo, eu vou conseguir ter tempo de pensar em mim. Não dá para terceirizar o nosso autocuidado, porque só temos nós como responsáveis por ele. Quem está lá usando, por exemplo, ele não está pensando se isso está te prejudicando ou não está prejudicando. Ele está tão absorto na doença dele, na condição limitante que a doença dele causa nele, em termos de olhar para fora de si, que ele não. Primeiro que ele não está fazendo isso para te atacar, ainda que às vezes a gente sinta que sim, parece que a pessoa está fazendo isso para nos atacar, para nos prejudicar, para nos afetar. Ainda que tenha um ou outro que possa fazer isso, mas a doença, ela limita tanto a percepção da pessoa em olhar para fora, em levar em consideração ao outro, que nem mesmo para fazer um negócio, para te atacar, ele é capaz de pensar, né? Ele está tão fechado ali no círculo vicioso dele que é um pecado você colocar na mão dele a condição para que você esteja bem. Para que você esteja bem. A responsabilidade de você ficar bem é tua. Isso não quer dizer que você não vá ficar triste, chateada, frustrada com o comportamento do outro. Óbvio que o que o outro faz, ainda mais quando há vínculo emocional, nos afeta. É lógico que nos afeta. Nós somos seres humanos, ser gregário, que vive em conjunto, que tem trocas afetivas, positivas e negativas. Então, é óbvio que a gente se sente afetada. Mas até mesmo o grau de afetação e a extensão do quanto eu vou me deixar ser afetada por aquilo, ou seja, o tempo de permanência, quanto tempo eu vou ficar remoendo aquilo,
Cabe a mim decidir. Sou eu que decido o quanto que eu vou ficar arrastando essa corrente, vamos chamar assim, por quanto tempo. E, de novo, eu falo, isso está muito ligado ao modo como a gente se entende merecedor de uma vida boa, merecedor de relações boas, merecedoras de uma condição que traga minimamente algum bem-estar, algum prazer no convívio. Por isso que a gente fala tanto, e eu sei que nas reuniões de Amor Exigente isso é muito falado, sobre o desligamento emocional. E desligamento emocional, muita gente entende como o abandono do outro. Não é, não é. Se você não está conseguindo se desligar emocionalmente do seu ente querido, é porque você já está desligada emocionalmente de si mesma. Porque são incompatíveis as coisas. Se eu tiver conectada, né, não desligada, mas conectada emocionalmente comigo, eu não vou permitir que determinadas coisas aconteçam comigo, não com o outro. Veja, nós só somos responsáveis por nós. O outro, a gente tem pouca influência sobre o outro. Então, se eu não me desligo do outro, é sinal de que eu estou desligada de mim. Porque para eu estar conectada com as necessidades dele, super ligada a ele, pensando em trazer algum tipo de amparo, né? De que ele não sofre. Já tem alguém sofrendo, então, nessa história. Eu, né? Então, a gente precisa saber contrabalancear esse investimento emocional que a gente faz no outro, que é inevitável. A gente está sempre investindo no outro emocionalmente. Mas, como a gente viu, quando esse investimento é demais, veja, eu não preciso ficar na reunião. Eu não preciso ficar aqui na reunião, ouvir, seja lá o que for o tema da reunião. Não é sobre mim. Eu não estou aqui por mim. Eu não estou aqui porque isso é bom para mim. Eu não estou aqui porque isso pode me ajudar a ter um despertar ou aprender algo, aprimorar, entender um pouco mais, né? Ter mais conhecimento sobre mim, sobre o outro, inclusive, né? Porque quando a gente aprende sobre nós, a gente aprende sobre o outro. Porque ser humano é ser humano em qualquer lugar, né? E como diz um ditado, todo mundo é igual quando sente dor, né? Então, em sofrimento, somos todos iguais. A alegria é diferente, mas a dor não. Todo mundo se conecta com a dor, porque a gente sabe como é sofrer. Então, conhecer, investir no autoconhecimento também é entender mais o outro. Quanto mais eu entendo a mim, mais eu entendo o outro. Entendo como que funciona, entendo como que as coisas se operam. E com isso também me ajuda a me desligar emocionalmente, porque conforme eu vou entendendo, eu vou percebendo que assim como no... Veja, a gente não consegue às vezes mudar nossos comportamentos. Às vezes a gente quer, sei lá, começar a fazer atividade física e não consegue mudar um padrão de um jeito de fazer as coisas. Por que que eu acho que eu vou conseguir mudar o comportamento do outro? Eu não consigo nem mudar o meu. Ou melhor, a gente vê como é difícil quando a gente se impõe uma mudança pessoal, como é difícil a gente conseguir operar uma mudança em nós. O que dirá no outro? Né? Se só eu estou sob o meu domínio e nem isso eu consigo dominar, né? Não consigo dominar nem a mim mesmo, como é que eu acho que eu vou ter controle sobre o outro? Que eu vou conseguir ter alguma ação efetiva sobre o outro? Mas uma coisa é fato. Quando a gente investe em nós, quando a gente se conecta emocionalmente com nós mesmos, está antenada para o nosso autocuidado, ou seja, pensando em escolhas que nos trazem conforto, que traz prazer, que traz bem-estar, ou pelo menos que não traga tanto desprazer, que não traga tanto sofrimento, né? Ou seja, quando a gente pensa como Jesus pensou nas bodas de Canaã, né? Por que eu não posso fazer um milagre para oferecer bem-estar aqui para as pessoas? E ele também, porque ele participou da festa, né? Ele estava ali também, né? Então, quando a gente pensa em fazer escolhas que vai promover bem-estar para nós, isso mexe com o nosso entorno. É inevitável. É inevitável. Assim como um que está doente, cavando a própria cova,
mexe com o entorno? Mexe, né? Todos nós aqui que vivemos uma dependência química sabem o quanto mexe, né? Também o comportamento positivo mexe com o entorno. Não é só o comportamento negativo que mexe com o entorno. Se o negativo mexe e arrasta a gente para baixo, o positivo também mexe e arrasta a gente para cima. Nós somos influenciados pelos comportamentos positivos ou negativos dos outros. Influenciados no sentido de poder mobilizar alguma coisa em mim, né? Então, o seu autocuidado, a responsabilidade com o seu autocuidado, quando você puder proporcionar a si mesma uma bodas de Canaã, isso vai mexer com o seu entorno, isso vai provocar alguma coisa. A gente mexe, não tem como, é inevitável, né? E aí todos lucram, né? Porque você não está exaurindo você para elevar o outro, para curar o outro, vamos falar assim. Você está cuidando de si, e ao cuidar de si, você está provocando alguma reação no outro que pode ser que também se mobilize a se cuidar. Então estão os dois se elevando. Não está um abaixando para o outro crescer. Estão os dois se elevando. Então, o melhor jeito de ser suporte para o outro e oferecer uma boa influência para o outro é cuidando de si mesmo. E às vezes a gente acha que é no auto-sacrifício. É tirando de mim para dar para o outro. É me deixando na seca para que o outro fique abastado. Não é assim. Porque é como se a gente estivesse descobrindo um santo para cobrir outro. Ou seja, vai ter sempre alguém descoberto. E o intuito não é que esteja alguém descoberto, é que a gente divida a coberta, no mínimo. Se não der para se cobrir inteirinha com uma manta só, mas pelo menos que a gente divida, que fica os dois podendo receber aquele aconchego, aquele acolhimento, aquele bem-estar. Então, se o que você faz para o outro exaure você, você não está sendo orientada pelo autocuidado, isso com certeza, mas mais do que isso, você está profundamente enganada sobre o que é e enganado sobre o que é cuidar do outro, né? Cuidar do outro nunca envolve descuido consigo, nunca. Isso não é cuidado. Isso não é cuidado. Cuidado é quando a gente leva todos em consideração. Ainda que a gente não consiga atender 100% das necessidades, né? Quando eu falo levar todos em consideração, não é que a gente vai atender 100% todos, não é isso. Mas se um deles estiver totalmente descoberto para que o outro esteja sendo atendido, isso não é suporte, isso não é cuidado, nem consigo e nem com o outro, né? Porque ao fazer isso, você está ensinando ao outro como ele deve te tratar. Você está ensinando ao outro de que para você nada e tá tudo bem. Eu dou tudo para você, eu fico sem nada, tá tudo bem. Como que depois eu posso cobrar o outro de não estar levando eu em conta? Mas você não leva em conta o quanto isso me faz sofrer, o quanto isso me afeta, o quanto me abala, ou o quanto eu estou necessitada? Lógico que não, nem você está levando. A gente ensina o outro como ele deve agir com nós mesmos, né? Conosco, na verdade. A gente ensina como? Do modo como a gente trata a nós mesmos. A maneira como eu me trato é a maneira como o outro aprende a me tratar. Né? Então, de novo, né? Investir em si mesmo envolve, quando a gente fala investir, parece que é dinheiro só. Não. Eventualmente também, mas como a gente disse para a colega que não ficou na reunião, é de graça isso aqui. É de graça. Né? Vocês ofertam isso gratuitamente. E não só hoje na domingueira, né? Aliás, o Amores, gente, oferta gratuitamente. E quantos só vão para pegar, como é que fala? O certificado, né? Que autoriza a visita. Comprovante. Comprovante. Mas eu só vim para pegar o comprovante. Para que você quer ver o outro? Você não está olhando nem para si. O que você vai lá visitar? O que você vai ver lá de fato? Você está ofuscada, você não está olhando para si. Você não está enxergando o outro.
A gente só enxerga. Aliás, tem um ditado, né, acho que é do Sócrates, né, do filósofo, que diz: conheça-te a ti mesmo e conhecerá os deuses e o universo. Você quer conhecer os deuses e o universo, ou seja, tudo que tem aqui? Conheça-te a ti mesmo. Olhe para você, tire a venda dos seus olhos sobre si. Isso é autocuidado, né? Então, a gente pode começar com atitudes básicas. Por exemplo, né, além de se alimentar, né? Vamos dizer que é o básico, né? Mas escolher uma alimentação que nos faça bem, separar um tempo. Não, agora eu estou almoçando, né? É o meu tempo de almoço, vamos dizer assim. Não permito que eu tenha que almoçar correndo porque o outro está precisando que eu responda, ou que eu faça, ou que eu aconteça. Não, são o quê? 10 minutos que a gente. Quem demora muito, né? Tem gente que come numa sentada de 2 minutinhos. Mas quem demora? Vai demorar o quê? 10 minutos? O que são 10 minutos para si? Só para você comer tranquila, degustar sua comida, sentir o sabor da comida e não engolir, né, a comida que não sabe nem o que comeu. Daqui a pouco está com fome de novo, porque não deu nem tempo do corpo assimilar que foi alimentado, de tão rápido que a coisa foi, né? Então, reservar um tempo para você, né? São cuidados tão básicos, né? O que que você gosta de fazer e que você não tem feito porque não dá tempo? Mas por que não dá tempo? Será que não tem muito das necessidades do outro preenchendo o seu dia, né? Claro, às vezes, num momento, veja, a gente não consegue manter um equilíbrio perfeito todos os dias. Às vezes tem dia que a gente, putz, vou ter que adiar, e é hoje lá na manicure e não vou poder ir, vou ter que desmarcar porque vou precisar dar um socorro aqui. Ok, pontualmente, óbvio, isso não é também estar negligenciando assim. A questão é a constância com que o seu fica para depois. Ah, depois eu vejo isso. Ah, o meu fica para. Ah, depois eu vou, depois eu faço, depois eu vejo, depois eu participo, depois eu. Depois, primeiro o outro, né? Isso é o que também, às vezes, vulgarmente, né, de modo amplo, a gente chama da tal codependência, né? De a gente ficar muito orientado a cuidar do outro, só. É como se a gente se edificasse quando está sendo sustentação para um outro. E aí, porque codependência não é porque a gente está num relacionamento com um dependente, veja bem, num dependente químico, né? Não é isso. Mas é essa dependência emocional de que você só se sente valorizada se você estiver sendo útil cuidando de alguém, que sim, necessita de cuidado, sim. Mas é codependência por isso. São dois dependentes. Dois. Um necessita de cuidados, o outro necessita cuidar de alguém. E para isso precisa estar numa relação de alguém que precisa de cuidado, para poder ele ser o cuidador. Então são dois dependentes. Por isso que a gente fala de codependência, que é conjunto. São dois dependentes juntos. Então, se a sua percepção de cuidado, de estar fazendo bem para si, é estar numa relação no qual você só cuida do outro, você está numa relação de codependência e não de autocuidado, né? E quanto mais você faz para o outro, menos para si, mais difícil se desligar do outro, mais conectado você está do outro e mais desligamento emocional você está de si mesmo, né? Como está meu tempo, Luciana? Oi, querida. Está no tempo, pode falar à vontade. Eu te aviso. Eu acabei não monitorando a hora que eu comecei e eu quero abrir depois para a gente conversar, por isso que eu perguntei. Então, participar das reuniões, né, para retomar uma questão aqui, são comportamentos, sem sombra de dúvidas, que vocês fazem e que, além de trazer um conhecimento para vocês entenderem um pouco mais, né, de como as coisas funcionam, a dependência, a codependência e tudo mais, ela envolve muitos aspectos do autocuidado. Um, porque aqui vocês estão em rede, vocês estão buscando apoio e suporte para vocês, ainda que seja
para ter um entendimento do que está acontecendo com o seu ente querido. Mas até isso, né? Autocuidado também é busca de conhecimento, seja sobre si mesmo, seja sobre as coisas. Então, quando vocês vêm buscando conhecimento, vocês estão cuidando de si, estão cuidando de saber mais, de ser alguém com mais entendimento, né? Isso é autocuidado. Quando vocês partilham, né, as dores e as delícias, nem tanto às vezes, né? Mas as dores em grupo, vocês estão cuidando de você, de vocês. Vocês estão cuidando de poder olhar o que vocês sentem, entender o que vocês sentem, abrir um canal para poder receber do outro algum retorno que possa ser super, que pode ser super afagar, né, as emoções. Isso também é um autocuidado. Então se engana de que quem vem aqui é só pelo outro, né? Ainda que venha a porta de entrada seja pelo outro, pegar o comprovante para receber a visita, quem fica e pega com afinco está falando sobre como está a sua autorresponsabilidade em relação ao autocuidado, né? Porque vocês ficaram. E eu já conheci, né? Não sei aqui na reunião quantos tem, de familiares que permanecem, mesmo que o, o ente querido não melhorou. Eu conheci já as duas coisas. O ente querido já está bem, está ótimo, tá tranquilo, conseguiu sair da dependência, né? Uma coisa, se recuperou e eles continuam vindo nas reuniões. E também tem aqueles assim, o dependente não melhorou, continua ruim, mas eles continuam vindo, cuidando de si. Isso é o desligamento emocional. É não vir só por causa se tá fazendo bem para o outro. Ah, tá funcionando? Eu vim na reunião de AE para o outro. O outro tá se recuperando porque eu tô aqui na reunião de AE? Pode ser que não. Mas e para você? Tá funcionando? Tá ajudando? Tá aliviando a carga? Tá trazendo mais entendimento? Você se sente mais amparado, menos sozinho? Então, ponto. Isso é o desligamento emocional. Não é abandonar, nunca mais quero saber daquele ente querido. É você ser capaz de fazer algo que faça bem para você, ainda que isso não esteja interferindo no comportamento do outro, né? Então, o desligamento emocional é esse. Né? Então veja como às vezes também a gente entende desligamento emocional de um modo equivocado, né? Como se fosse não querer mais saber do outro, e não é isso. É fazer por mim, ainda que isso não reflita num benefício para o outro. Eu vou continuar fazendo por mim, né? Porque está fazendo bem para mim, né? Isso é desligamento emocional. Então, eu diria que tudo, né? O que a gente faz vai refletir na nossa mente, né? Quando eu falei sobre o autocuidado, às vezes a gente fica muito apegado só à coisa física, né? Ah, se vai no cabeleireiro, se cuida, né, do asseio estético, tal, sem sombra de dúvida, como eu disse, né? Isso é uma parte do autocuidado, mas é também, principalmente, estar conectado e antenado a que tipo de emoção, de sentimentos e de pensamentos que eu ando me nutrindo. E isso também está muito ligado às coisas que eu assisto, que eu leio, que eu tenho acesso, porque existe uma coisa que a gente chama, né, em psicologia, que se chama mensagens subliminares, que são um tipo de conteúdo que mexe com a gente, mas de uma forma subliminar, porque não é direta. Não vem, pum, né? E é clara, e a gente consegue perceber e tal. Mas é aquilo como se fosse um conta-gotas, né? Vai, né? A gente vai recebendo, nosso cérebro vai captando uma certa mensagem que está meio obscura, mas está ali, presente e tal. E quando a gente vai ver, a gente está se sentindo mais angustiado, mais ansioso, mais deprimido, mais triste, mais estressado. E quando a gente, de repente, num processo terapêutico, que pode ser grupal, individual, começa a falar, a gente vai vendo que nós estamos nos nutrindo de coisas que alimentam emoções, pensamentos negativos em nós, né? Então, cuidar disso é tão mais importante do que cuidar, por exemplo, da alimentação, né?
porque isso também é um modo de se alimentar, né? Do que eu ando me alimentando, né? Esses dias eu precisei levar minha mãe no pronto-socorro, devido a um quadro de um herpes zoster que estourou nela, e eu estava ali na recepção e um quadro super dolorido, não sei quem já teve, quem conhece, é um quadro super dolorido, bem difícil e tal. Então você sabe, né, Cacilda, é bem difícil mesmo. E eu estava na recepção e a TV que estava na recepção estava conectada num canal onde só passava notícias de violência. Só. É morte de alguém, é acidente, foi assalto, só. Vocês conhecem bem esses canais, né? Que só divulga notícias ruins num lugar onde as pessoas já estão com dor, já estão sofrendo, porque ninguém está num pronto-socorro porque não teve nada para fazer durante o dia, está lá por alguma condição que o levou ao pronto-socorro. Ficava um clima de tensão, porque eram as dores das pessoas reais que estavam ali na recepção, mais aquele noticiário pesado, né? E hoje, na USP, por exemplo, né, na Universidade do Estado de São Paulo, no setor de psiquiatria, quando a gente vai lá, tem uma parte que é de internação, mas tem uma parte que é ambulatorial. Mas você entra no departamento de psiquiatria lá da universidade, você tem música tocando, músicas geralmente clássicas, né, que tem instrumental só, que não tem vocal, são só instrumento, né, musical. Você nem sente que você está num lugar de tanta dor e sofrimento, né? Porque pessoas com transtornos psiquiátricos, principalmente que precisam de uma internação, estão numa condição de sofrimento também muito grande, né? E geralmente a gente tem essas notícias, né, de hospital psiquiátrico de ser um lugar pesado, carregado. Você não sente. Você entra no setor de psiquiatria que você não parece que você está no setor de psiquiatria, né? Por quê? Porque hoje já é mais do que sabido que a música interfere no nosso estado emocional. E pensa que a notícia é uma música que fica tocando de fundo ali, porque fulano foi assaltado e reagiu e levou um tiro e tatatã, e tatatã, e tatatã. É como se fosse uma música. E aí, quando você vê, no final do dia, você tá mal. E você não sabe dizer por quê. Você às vezes não sabe nem identificar, nossa, mas não teve nada, né? É isso, né? É esse conta-gotas dessas coisas que a gente vai se nutrindo, se alimentando e que vai nos contaminando. Então, tem relacionamento tóxico, tem notícia tóxica, tem alimento tóxico, tem emoções tóxicas, tem muita coisa que é tóxica, não só drogas e álcool, né? Não só maconha, cocaína e álcool é tóxico. Né? Tem muitas coisas que nos intoxicam e muita gente que fica dependente disso, né? Não consegue se desconectar, só fica ouvindo esse tipo de coisa, não consegue se desconectar, colocar num canal que passa, sei lá, ou que pelo menos não fique noticiando 24 horas por dia as desgraças que acontecem na vida, que sim, a gente sabe que está pesado, que o clima anda pesado mundialmente, mas a gente sabe também que tem muita gente fazendo coisa boa, né? E ninguém noticia, ninguém mostra. As pessoas que estão fazendo as coisas boas, as pessoas que estão salvando vidas e não matando. Ninguém noticia a vozinha que fez o bolo pro netinho, não. Noticia o netinho que matou a vozinha. Né? Então, quer dizer, assim como tem o mal, existe o bem. Por que a gente se conecta com o mal? Né? O que diz sobre o nosso padrão de autocuidado? Né? E por que esses canais têm tanta audiência? Fala muito sobre como a gente anda se conectando emocionalmente com nós mesmos, né? Porque esse canal, esses canais ou essas notícias, não o canal, esses programas já não estariam mais no ar se não tivesse audiência. Nós damos audiência para isso. Nós damos. Nós fazemos eles ganharem dinheiro com a nossa audiência e com isso eles entregam mais desse conteúdo para a gente. É o que a gente está assistindo. Né? Então, isso diz muito sobre nós. Né? Então, o autocuidado se reflete nas pequenas coisas. Não é necessariamente ter que entrar num curso novo, fazer uma faculdade, resgatar um sonho de criança. Isso também é, sem dúvida. Mas aí a gente pode estar falando, lembra
das qualidades de autocuidado? Precário, satisfatório e excelente? De repente, esse excelente é esse, é resgatar um sonho de criança, ir lá, fazer a universidade que eu sempre quis, entrar num curso que eu sempre quis, enfim, fazer alguma coisa, né, que eu deixei para trás. Agora, o precário é esse básico. Eu me alimento, tomo banho, escovo os dentes e tô ali no básico. Que a gente possa ter pelo menos um autocuidado satisfatório, que a gente escolha melhor o que assiste, que a gente escolha melhor o que escuta, que a gente escolha melhor com quem se relaciona, que a gente escolha melhor aquilo que vai nos fazer bem, né? Que a gente sente que vamos ser alimentados emocionalmente, né, por aquilo. Ainda que problemas todo mundo tem, sempre vão existir. A gente não consegue, não estamos aqui pregando uma coisa de vamos ser felizes, não, nada a ver com isso, mas a gente precisa sim escolher as batalhas que a gente vai lutar, né? Não é todas as batalhas que a gente precisa se candidatar para ser soldado, né? E tem umas que nem tem a ver com a gente. Tem umas que nem precisa de nós, a gente é que vai lá querer se enfiar, né? Por talvez um vício em estar sempre em condições precárias consigo mesmo, né? Vício existe de todas as formas, não é só vício em drogas que existe, existe muitos tipos de vício, de adicções. E tem gente que é adicto ao sofrimento, a um modo de funcionar precário, de autocuidado precário, né? Que a gente possa estar atento para isso também. E que os nossos milagres não precisam ser sempre para a cura do outro, né? Direcionado ao outro. Pode ser, por exemplo, para proporcionar um momento de alegria, de divertimento, como na bodas de Canaã. Bom, pessoal, Está aberto era... que a Cláudia vai controlar, então, os microfones, né? Quem quiser fazer pergunta pelo áudio, levanta a mãozinha ou faz assim que a gente tenta abrir. Tá bom? Ô, Vanessa, eu gostaria, Cláudia, eu vou fazer umas perguntas para a Vanessa, viu, Vanessa? Quando Sim. eu li autorresponsabilidade, eu pensei, tranquilo, eu acho que eu sou uma pessoa autorresponsável. Mas à medida que você foi falando, Vanessa, eu fui ficando pequenininha, sabe? Falei, meu Deus, eu vou ter que ver gravado mais umas 2 vezes, porque eu fui anotando alguns itens, mas é muito clara a sua fala, no sentido desse autocuidado, que, a meu ver, eu até te pergunto, tem íntima relação com a autoestima, né, Vanessa? Total, sem dúvida, sem dúvida. Porque é aquilo, né? Como reflete o grau do que eu sinto que sou merecedora, né? E a autoestima está ligada a isso, né? A estima por si, você se estimar e por se estimar, assim como você não quer o mal do outro, por que você não tem o mesmo cuidado com você? Você quer proporcionar tanto bem para o outro, por que não para você? Isso tem a ver com a autoestima, sem dúvida. E É, quanto mais a gente faz por nós, também eleva a nossa autoestima, a gente se sente mais valorizado por exatamente. nós mesmos. Porque essa expressão, como você se sente, o modo como nos sentimos merecedores, determina o nosso autocuidado. Então, olha, uma palavrinha que você trouxe aqui, merecedores, faz toda a diferença ao nos entendermos a importância, ao a gente entender a importância desse autocuidado. E outra Sim. coisa interessante é o tal do precário, satisfatório e excelente. Às vezes eu penso que o excelente significa um egoísmo, eu não estou Uhum. olhando o outro. Isso é muito comum, nós pensarmos que estamos sendo egoístas se não olho para a necessidade do outro, né, Vanessa? Sim, mas é isso, né, Cacilda? A questão é que algum nível de egoísmo a gente precisa ter mesmo, porque se a gente não pensar em nós, quem é que vai pensar, né? Só que no nível excelente não é estar totalmente não tô nem aí para os outros, não. O nível excelente é você estar realmente tão em dia, muito em dia consigo mesma, de tal forma que se torna até mais fácil você estar disponível para o outro, para a necessidade do outro. Porque não, o contrário
O contrário disso, né, que a gente sente como um egoísmo e que a gente precisa adequar a palavra, né? Tem os egoístas que são individualistas, só Sim. pensa em si. Não é sobre Uhum. isso que a gente está falando. Aham, A gente está isso. falando de você não se descobrir para cobrir o outro. Aí eu tiro Aham, minha roupa, fico descoberta, fico nua para poder você estar vestido. Aí eu uhum. fico vulnerável, eu fico exposta, eu fico agora aqui desprovida, porque todos Sim. nós precisamos nos vestir, né? Todos É. nós. Hoje ainda eu recebi a frase, é, nós fazemos as nossas escolhas e as nossas escolhas nos fazem. Que você Isso aí. começou falando de escolha, e é Sim, bem isso, né, Vanessa? sim, sim. Ah, E, e tem uma outra frase, né, Casimiro, que eu gosto muito de falar, que é amar sem auto-amor é necessidade, não é amor. Quando eu disse, então é que eu amo muito, é que eu amo muito o outro. Mas se ah, não tem auto-amor, então você não ama o outro. Você aham, necessita do outro. É diferente. Então, amar sem auto-amor é necessidade, não é amor. Só que uhum. embaixo dessa palavra amor, né, quantas atrocidades contra o outro e contra si mesmo não estão encobertas, né? Tem gente que mata e fala, mas é porque eu era apaixonado. Gente, não é amor. Isso não é amor. Assim como se você se mata por causa do outro, porque ama o outro, isso não é amor. Amor sem auto-amor é necessidade, não é amor. Ô, Vanessa, ao longo da vida a gente vai aprendendo que a gente só dá o que a gente tem. Sem Como é dúvida. que eu vou dar o que eu não tenho, que não existe em mim, né? Exato. Se não existe em mim, eu não tenho. Eu não tenho aquilo para dar, né? Então, Exatamente. se eu não me cuido, se eu não me amo, se eu não me respeito, se eu não tenho limites, como é que eu vou oferecer isso para outra pessoa? Eu não vou oferecer. Eu vou controlar a vida daquela pessoa para que arrasta ela na minha loucura, na minha doença, no meu Sim. desequilíbrio, e Uhum. aquela pessoa tem que agir do jeito que eu acredito que é o certo agir, e aquilo dá uma confusão danada, né? Porque o outro, por mais que ele tente aceitar, né, o seu comando, né, Uhum. o seu estilo, o seu jeito, ou a sua orientação, ele Uhum. é, ele é uma personalidade, né? Ele vai seguir o jeitinho dele, como ele aprendeu a fazer. Se eu entendo que amor é um quadradinho e ele entende que amor é um Redondinho. círculo, um redondinho, não vai encaixar, mas ele vai estar dizendo, eu te amo. Eu vou dizer, não, isso é Amor redondo, é isso não é isso. quadrado, amor é isso É. aqui, ó. Amor é você deixar de comer, é você tentar o suicídio, é você se Uhum. rasgar todo se eu não for o seu É. encontro, entendeu? Então, na verdade, não é um amor, é um ódio por si mesmo, né? Um descaso com você, um Sim, autodesrespeito até, né? sim, Então, sim. é um cuidado, e a nossa cultura, a nossa educação não ensinou a gente, isso é estrutural, né? Se você pensar muito em você, é coisa ruim. Você, como a gente Uhum. falou do egoísmo, é ruim Uhum. pensar em Uhum. você, né? Uhum. Uhum. Como que você vai jantar antes do seu marido chegar? Ele vai chegar às 3 da manhã, você vai ficar sem comer até às 3 da manhã, entendeu? Por exemplo, né? Então, E o aí, seu às vezes, ele filho foi chega, preso almoça. porque matou alguém e você que fica lá sem comer, chorando, entendeu? Sim, sem É dúvida. muito complicado isso. Tesório levantou a mão aí, Claudinha. Fala, Olha, seu Tesouro. Tesoli, eu Ah, fico ele muito está como rocha, contente. ele pode abrir, é? Sim, o seu Tesoli tinha se ausentado um pouco da reunião, tinha pedido até para mim dizer para vocês que ele não conseguiria voltar a ter, mas que bom, seu Tesoli. Olha aí, ó, seu Tesoli, pode abrir o seu microfone, Pode abrir, pode abrir. pode abrir e, e Agora falar. sim, Tá bem. agora sim. Eu peguei como diria, a sopa já na metade do prato. Isso. Mas ainda tá quentinha. Tá Mas quentinho. eu vejo o seguinte, na vida, na nossa vida, tudo é opcional. Tudo, tudo, tudo. Você levanta, não levanta, vai para frente, vai para trás, tudo é opcional. E outra coisa, falou-se de amor, né? Amor é um substantivo. Amor é um substantivo. Abstrato ainda. Se eu Uhum. falar,
Ai, amor, amor, amor. Mas se eu falar bola, bola, todo mundo sabe o que que é isso. Amor, ninguém sabe. O importante não é o amor, é a utilização do verbo amar, que requer ação, ação, né? E eu vejo também que a codependência nossa é terrível, é terrível. Numa das últimas palestras que eu fui fazer sobre codependência, eu pus embaixo do título codependência, eu pus CDP. E perguntei, alguém sabe o que é CDP? Não, é a abreviação de codependência. Não, não, não. Não. CDP na linguagem jurídica, quer dizer Centro de Detenção Provisória. Nós, nós codependentes, nós estamos Presos. presos provisoriamente naquilo que a gente quer ficar preso. Não é, Vanessa, você falou com muita propriedade sobre isso aí. Nós ficamos presos aqui, a noticiários ruins. E acaba com o nosso dia, aí você chega no final do dia e fala assim, estou cansado e não fiz nada. Sim. Então, dor, quando não é dor física, quando é dor que você não sabe dizer onde é porque é aqui. Né? Você falou muito bem sobre isso daí. Né? Então, parabéns o pouco que eu escutei, adorei. Obrigada. Eu que agradeço suas palavras. Fechou com chave de ouro agora o CDP, porque é isso. É uma detenção provisória, perfeitamente, né? E que interessante, né? E por escolha, né? E por escolha, né? A gente escolhe estar preso provisoriamente, alguns provisoriamente, né? Quando tudo vai bem, provisoriamente, porque tem uns que é eternamente. Não importa o que se faça, a pessoa não se desprende, né? Por isso que estamos aqui, na verdade, né? Para que a gente É, possa realmente e, se desprender dessas prisões, né, que e não nos tem encarceram. profissional como dizer, você fica preso e joga a chave fora. Sim, é a tal da autorresponsabilidade, até A, para a nós vítima, né? profissionais. A vítima, Não, tudo é vítima, e, tudo e até acontece para nós, comigo. né? É, Quando a gente pensa, quando alguém às vezes vem me procurar para tratamento, seja para si mesmo, seja para um ente querido, seja dependência ou não dependência, né? Ai, mas vai funcionar? Esse seu tratamento funciona? Você garante que funciona? Não, não garanto nada. Porque, sabe por que que eu não garanto? Ah, você garante que essa dieta funciona? Não sei se você vai cumprir a dieta, se você não vai burlar a Uhum. dieta, se você não vai fazer um desvio. Como que eu posso dar garantias de uma coisa que não depende de mim só? Só de mim. Claro que eu sou a parte técnica que vai estar ali conduzindo, oferecendo os instrumentos, mas tem a outra parte que eu não controlo, que é você. Eu não sei se é você. interessante, viu? É interessante as pessoas que vêm. O exemplo nós tivemos hoje aqui. Eu preciso emagrecer, eu preciso Do caminhar. comprovante. Não, eu preciso, mas não quer. Não quer. Ela só precisa. Está cheio de gente que precisa, mas ninguém quer. Nós temos que querer, tem que querer. Primeiro Uhum. de tudo, tem que querer. Sim, sim. A autorresponsabilidade é para tudo na vida. Na vida. Na vida. Né? E muitas Olha, vezes, e e olha, eu vou muitas dizer vezes, uma coisa para vocês. Não tem nenhuma mãozinha levantada, porque eu acho que todo mundo ficou pequenininho que nem você, Cacilda. Porque é, você colocou, Vanessa, tudo tão bem. O Tesouro fez uma espiritualidade que nos deixou tão sensibilizados que você Isso. aproveitou a espiritualidade do seu tesouro, colocou na tua fala sem vocês terem combinado nada. Nada, nada. Amor exigente é isso, encaixa tudo do início ao fim. O divino está nos protegendo, tá? Eu vou te dizer, eu me vi em todas as tuas falas
de autocuidado, autorresponsabilidades e tudo, e vejo que eu tenho que assistir, te ouvindo, ainda bem que fica gravada. Várias vezes fica gravada, povo. Vocês não levantaram a mãozinha, mas fica gravada para vocês refletirem e, nossa, botar em prática. Como é difícil. Eu estou querendo, mas estou querendo mesmo. Obrigada, Vanessa. Eu que Ô, agradeço. Vanessa, Estou aqui respondendo Catinzinha, algumas pessoas tem no algumas chat. perguntas aí tem no sim, eu chat? até queria falar para a Vanessa que o Anderson Tadeu, ele Hum. fez uma observação interessante aqui, eu vou ler para a Vanessa. Boa noite a todos, excelente palestra. Eu gostaria de saber se não seria mais produtivo se o codependente fosse orientado a se desvincular do indivíduo com transtornos e colocasse um ponto final no sofrimento. Parece que o codependente está destinado a melhorar a sua percepção da situação em favor das mesmas migalhas. Onde está a independência verdadeira de quem sofre pelos abusos do outro? Uma boa questão, Anderson, que você está trazendo, né? Porque realmente, às vezes, o trabalho que é desenvolvido, se é que eu estou entendendo o que você quis trazer, né? Realmente, às vezes, o trabalho com os codependentes não é tanto nesse sentido, né? De uma autovalorização, valorize a si mesmo, né? Tente se desvincular, segue a sua vida, trabalhe com as suas questões e deixa ele seguir o caminho dele, e você vai dando suporte conforme for sendo possível para você, desde que você não desrespeite os seus limites, né, as suas limitações também, né? Mas acaba sendo de uma compreensão muito grande do dependente, né? Então é como se a gente precisasse entender mais o dependente, e com isso, ao entender demais a doença do outro, vamos dizer assim, a gente vai, mas é o que ele pode dar, tadinho. Mas é o que ele consegue. Mas ele é um dependente químico, ou um dependente de sei lá o quê, mas ele é um dependente, dependente é assim. Então, se eu entendi, Anderson, a gente fica realmente muito identificado assim, de entender que a doença faz com que a pessoa seja de um jeito, e aí nós, que somos os codependentes ou nos relacionamos com essa pessoa, a gente acaba se acostumando a ficar com aquilo que ele pode dar, dentro das limitações que a doença dele causa, né, para ele poder estar mais íntegro numa relação com o outro. E aí o que acontece é que a gente perpetua mesmo sofrimentos, né? Porque essa pessoa não é assistida nas suas necessidades emocionais, o codependente, né? Ele não é assistido nas suas necessidades emocionais, ele fica numa posição de insatisfação, sem dúvida, ainda que ele satisfaça uma parte da personalidade dele, que é essa parte que precisa estar numa posição de cuidado, numa posição de utilidade para o outro e tudo mais, a parte dele precisar ser cuidado, porque, gente, de cuidado todos nós precisamos. Todo mundo precisa de um abraço, de um aconchego, de um colo, de um carinho, de uma palavra de motivação, de afeto, de incentivo, todos nós. Né? Só que quando a gente está numa relação de codependência, o codependente, ele atua nesse papel de cuidador, se satisfaz muitas vezes nesse papel de estar cuidando do outro, de suprir a necessidade do outro, só que ele fica carente, esvaziado dele poder ter também e receber os próprios cuidados. Ainda mais porque ele entende que o dependente químico não consegue oferecer o que ele precisa, né? E aí é o que você está dizendo, ele fica se contentando com as migalhas, né? Foi assim, pelo menos, que eu entendi o que você colocou, Anderson. Me fala se foi por aí, se o que eu respondi está alinhado com o que você está pensando. Porque eu concordo com você, né? Se eu entendi o que você falou, eu concordo que o foco do trabalho com os familiares, com qualquer pessoa que se relaciona, né? Ou que está numa relação de codependência, é o desligamento emocional. E desligamento emocional, de novo, não tem nada a ver com o abandono do outro, não tem nada a ver com isso. É não se desligar de si. Desligamento emocional é não ficar só conectado ao outro, é não se desligar de si. Você primeiro. Você primeiro. Primeiro a máscara em você. Não tem outra analogia melhor. Primeiro a máscara de oxigênio em você. Tá respirando? Tá bem? Agora se auxilia, né? Agora se auxilia. E isso é escolha.
tá? E isso é uma escolha, ainda que tenha um fator, né, muito inconsciente que empurra a gente para determinados tipos de relação, mas é uma escolha, né? Eu estou Ô, escolhendo a todo Vanessa, momento ficar ali. eu Fala. penso que o Anderson também tenha Ah, querido dizer da ah, importância de nós procurarmos um profissional da área para nos ajudar a melhorar essa autoestima, a melhorar a se conhecer, porque de repente a autoestima é tão baixa que nós sabemos que a gente precisa melhorar, mas não conseguimos sem uma ajuda profissional, talvez, né? Que ele sim, diz ali, eu gostaria, se fosse orientado, né? sim, Então, sim, essa orientação advinda dos profissionais da área, né? Que tem essa preparo para dar uma sacolejada em nós, como você fez hoje, né? sim, sim. Hum. Eu acho que Quando também o por essa linha. codependente tem o mínimo de consciência de que ele está adoecido, né? Senão ele É, é, Sim, acreditando que é assim mesmo, né? Ele vai é, desenvolvendo e não se olha, né, Vanessa? é que acaba que fica muito mais fácil quando o problema está só no outro, né? Quando o problema é só o dependente, é como é. assim, se ele deixar de ser, todos os problemas da minha vida estão Uhum. resolvidos. Por quê? Porque é uma forma de eu não olhar, porque trabalhar sobre nós mesmos é É, difícil, nos é difícil, lapidarmos é é. difícil. E Uhum. por isso que eu ia até falar, né, Luciana, que você fez assim, a gente fica controlando o comportamento do outro, né? Eu ia É, falar, eu ia colocar um adendo, tentando. Porque numa tentativa a gente não controla o outro, a gente acha uhum. que controla o outro, a É. gente não Exatamente, controla o exatamente. O- E gasta tanta energia, né? Investe toda a outro. energia e poder naquela tentativa, né? É Exatamente. um desgaste violento. Ó, No, no nós momento em temos. que, Fale, seu Tesóleo. é, Depois no a momento, Sueli no levantou a momento em mãozinha. que, no momento em que você começar a entender os 12 os 12 princípios básicos do amor exigente, começar a entender. Primeiro você tem que entender os 12 princípios, para depois colocar na sua vida. Porque nada muda se eu não mudar. Eu não mudar. Porque o outro mudou e transformou a sua vida num latão de lixo, num inferno. Então, por que é que eu não posso mudar e transformar o meu mundo? Né? Então, os grupos de apoio, desde que leve a sério esses 12 princípios, ótimo, é meio caminho andado. Agora, lógico que tem codependentes, tem pessoas que precisam de um apoio profissional, além do grupo. Né? Sim, sim. Aí a Cristiane, ela falou interessante ali, veja, gratidão por esse momento, trocando agora o que eu preciso pelo que eu quero, né? Que a gente fala, mas eu preciso cuidar do outro, mas eu preciso, Uhum. né? Então, interessante isso, né, Cristiane? Né, Vanessa? Que a Cristiane Sim, falou, né? sim, total. É, Exatamente. Até porque eu preciso, né? Quem uhum, disse? Né? Quem disse que você é, precisa, né? Então, quer dizer, é uma escolha, né? E é, se a questão é, eu quero, Hum. e olha que importância. Ela pode dizer assim, sim, eu quero. Mas ela está fazendo isso consciente. Eu quero fazer isso. E por que quero? Porque quero, porque eu, quando cuido, me sinto útil. Enfim, uma série de coisas, né? Então, quer dizer, o eu quero já invoca um lugar de autorresponsabilidade. Porque o eu preciso parece que é demanda externa, né? Tipo, eu hum, preciso trabalhar, por exemplo. Por quê? Porque tem aham, as contas me empurram para ir trabalhar. Não é uma aham, escolha, vamos dizer assim, né? Eu sou meio que empurrada. O eu quero é diferente. O eu quero fala sobre um lugar de autorresponsabilidade. Não, eu quero. O eu tá aqui, não é eu preciso. Preciso por quê? Né? Então, o eu quero já mostra um lugar de autorresponsabilidade, Cristiane. Porque você uhum. fala em primeira pessoa ali. É escolha, eu quero. E A o Sueli Antônio, levantou a mão, é então a verdade. Sueli pode perguntar, Cacilda. Sim, eu já veredei para o chat, porque tem umas.
uns aspectos interessantes. Mas passa assim, Sueli. Na verdade, eu não quero perguntar, estou gostando tudo, estou entendendo. Eu só queria fazer uma observação com o Tesoli. Eu também sou estudiosa da Bíblia. E às vezes você fica lendo um versículo, um capítulo, quantas vezes a gente lê, né? E aí chega um dia que você dá um insight de alguma coisa. E esses dias eu estava muito mal por causa do meu filho, e acabou que eu fiquei revoltada com Jesus por ele ter transformado a água em vinho. Eu falei, meu Deus, se ele não tivesse transformado água em vinho, será que ele teria tanto alcoólatra? Daí começou um monte de coisa na minha cabeça, né? Foi um milagre, foi uma festa, mas ficou todo mundo bêbado, né? Mas o vinho que Jesus transformou não tinha álcool, Será? era divino. Não, mas acontece que, Jesus por é mais luz, que... é o bem. Jesus não ia alcoolizar os Tá, próprios irmãos, né? tá, Jesus... mas ele não previu que o ser humano ia pôr álcool lá dentro, né? Isso é A bebida, livre-arbítrio do ser Sueli, humano, sabe, Sueli, Sueli? a É, O bebida ser humano tem o alcoólica, livre-arbítrio, né? a bebida alcoólica, desde que o mundo é mundo, ela sempre teve. Agora, tem aqueles que são disciplinados e aqueles que não têm disciplina. Ou seja, se você bebe um negócio e te dá dor de cabeça, acendeu a luzinha que você não pode tomar mais. A bebida que dá prazer, você tem que tomar cuidado, porque ela te dá prazer e você vai tomar cada vez mais para ter mais prazer. Então, no momento em que você começa a raciocinar sobre esses pequenos detalhes, você toma outras providências, parte para outros caminhos, né? Infelizmente, o dependente é aquela história. Me permita, Vanessa, dar quatro garotos, quatro jovens saem para ir numa festa e os quatro tomam a mesma quantidade e a mesma bebida. Três ficam ruins. Um fala assim: eu é que levo eles para casa. Os outros três têm ressaca, tudo. No dia seguinte, esse que ficou bom e que levou todo mundo para casa fala assim: tá vendo? Eu sei beber. Eu sou forte. Esses três são, sabe, são uma porcaria, não sabem beber. Eles, esse vai ter problema lá na frente, sem dúvida, porque ele cada vez vai ter que beber mais para provar que ele é forte, até que ele não controla mais, entende? Então, o nosso organismo, ele é que nem o painel de carro. Acendeu a luzinha vermelha. Você tem que entender que acendeu a luzinha vermelha. Pisa no breque, nós temos que entender o que tá nos colocando. Mas obrigado pela oportunidade. A Sueli Pessoal, continuou falando lá. pessoal, tá muito bom. A gente continuaria muito mais tempo, né, Lu? Mas a gente também precisa Verdade. fazer Eu um só encerramento queria da nossa. pedir, então, a Vanessa, é, antes da Vanessa responder aquela nossa perguntinha do final da domingueira, no amor exigente, a gente costuma dizer esta frase: o teu amor sem exigência me humilha, a tua exigência sem amor me revolta, o teu amor exigente me engrandece. E veio uma palestrante aqui na domingueira e disse assim: não, gente, o meu amor sem exigência é que me humilha, não é o do outro, é o meu. A minha exigência sem amor me revolta. O meu amor exigente me engrandece. Achei que tem muito a ver com tudo que a gente falou. Sem dúvida. Exigir de mim mesma, né, que eu dê o melhor de mim, primeiro para mim mesma, porque a nossa primeira missão é cuidar de nós mesmos, né? É com nós mesmos. Muito bem. E agora eu vou para a perguntinha. Vanessa,
Se você fosse contar para alguém como foi a domingueira hoje, essa pessoa não veio à domingueira, ela não está aqui, e você vai contar isso para ela em 1 minuto. O que que eu diria? Uhum. Bom, primeiramente, que eu diria que é um encontro humano, onde acontece toda sorte de sincronicidades, porque foi o que eu presenciei, e também toda sorte de abertura para entendimento, conhecimento e, mais ainda, conexão e autocuidado, né? Então, acho que a domingueira, quando vocês trazem, pelo que eu entendo, é quinzenal, e vocês trazem alguém, acho que promove, né, uma abertura do campo, e isso está muito ligado ao autocuidado. Então, eu diria que é um encontro de autocuidado. Que lindo. Bem, meus queridos, gratidão, Vanessa, pela luz que você trouxe para a nossa domingueira hoje, né? Despertou em nós aqui muitas reflexões. Que bom. Tesole, gratidão por tanto conhecimento, por compartilhar conosco essa espiritualidade maravilhosa, também para a nossa reflexão. E agora sim, vamos falar de Domingueira, nosso Instagram. Nós estamos aqui já na campanha do Novembro Azul, né? E o Novembro Azul é do câncer de próstata, né? Tão importante esse exame, né? Feito pelos homens. Mês passado fizemos a campanha do câncer de mama, e lembrando que o câncer de mama também... alguém está riscando aqui a nossa tela. E o câncer de mama também acontece com o homem, né? Porque o homem também tem mama, e o homem não faz o exame, né? Então, toda a atenção. Bom, nossa próxima domingueira vai ser divulgada lá no Instagram, gente, porque a nossa palestrante teve uma situação de saúde, ela está sob cuidados médicos, e então nós vamos aguardar, né, para saber ao longo da semana se será possível, né, a domingueira dela, a próxima domingueira. Então, fiquem atentos lá no Instagram. Entrem no Instagram da Domingueira, tem tanta coisa boa lá, e aproveitem para divulgar. Cacildinha, pode falar sobre o evento da... Eita, peraí que meu... Opa, tá aí. Aham, posso sim. Então, no final de janeiro, de 26 a 28 de janeiro, acontecerá lá em Mojimirim, no Soutanier, as comemorações dos 40 anos do Amor Exigente. Será uma celebração muito, muito especial. Estamos convidando a todos para participar. As inscrições podem ser feitas pelo site, e é importante se inscrever rapidamente, porque lá no Soutanier as vagas são limitadas. Para quem se inscrever nos 3 dias, vai ter pouso, vai ter alimentação, e tudo isso precisa ser decidido com antecedência, porque senão pode não ter mais vagas. E certamente vai ser um evento de grande alegria, de grande confraternização, de grandes aprendizados, encontros, e estão todos convidados a participar. Inscrevam-se pelo site do Amor Exigente. As Cacildinha, celebrações dos 40 anos de aí. lá no site vai estar, tem as condições, né? Tem várias condições que você pode optar, né? Tem muitas Sim, opções. exatamente. Pode participar os 3 dias, ou só sábado, ou só sábado e domingo. Então, tem opções diferentes de participação. Eu já Então, me não perca inscrevi, tempo, né? eu Cacildinha já já me se inscrevi. inscreveu. Ah, que coisa boa aí. Já está garantida a sua vaga. Já. Eu, a Onélia, que está aqui presente, já nos inscrevemos. Sem falar que o Santanier é um espaço maravilhoso, né?
É Eu um não lugar. conheço, Luciana. Ah, maravilhoso! Na época do Padre Haroldo, o Padre Haroldo, 5 horas da manhã, estava plantando bananeira, fazendo Ai, horta. que delícia. Era maravilhoso, muito Aham, bom. Um espaço muito bom, viu? Muito sim. bem, queridos, vamos continuar divulgando, mas o importante é que entre lá no site para ver as opções, né? Opção de pagamento, os dias, tem todas as informações com detalhes lá no site da federação, ok? Muito bem. Então, para encerrar a nossa domingueira, vamos convidar a Ana Lúcia Galo para fazer a nossa oração da serenidade. Ana Lúcia, pode abrir seu microfone. Ana Lúcia, pode abrir seu microfone. Agora abriu. Aham. Eu não estava conseguindo abrir. Aham. Bem, então vamos fazer a nossa oração. Eu seguro a minha mão na sua, uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso e sabedoria para distinguir uma das outras, força, fé e alegria. Muito bom. Muito bem, queridos. Até a próxima, então.